Olá, meus queridos ouvintes e seguidores do canal Me Criando para Criar. Aqui quem fala é a Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. É com grande alegria que trago hoje mais um trecho de um livro inspirador e informativo para vocês. O livro de hoje é de Gordon Neufeld e Gabor Mate e chama-se Hold On to Your Kids, Why Parents Need to Matter More Than Peers. Uma tradução livre que seria: segure firme em seus filhos, porque os pais precisam ser mais importantes que os colegas. Infelizmente, não encontrei este livro em português e, portanto, esta será uma paráfrase do livro com tradução livre dos trechos selecionados. Este livro foi escrito originalmente em 2005, mas agora, em 2024, uma nova edição foi publicada para trazer a parte 6, que trata da era digital. Como segurar firme seus filhos na era da internet, celulares e videogames. O livro, como você pode prever, trata-se de conexão, apego. Nessa parte do livro, os autores tecem a problemática do advindo da internet para este relacionamento entre pais e filhos. Divido este capítulo em diferentes episódios para manter a integridade do conteúdo. Sempre penso que o autor tem algo valioso para nos informar em cada parágrafo. Sem mais demora, seguem as palavras dos autores. Algo realmente grande aconteceu desde a publicação original deste livro. Em retrospecto, podemos dizer que este livro prenunciou amplamente, mas não conseguiu retratar completamente o impacto da revolução digital que nos anos seguintes passou a dominar nosso mundo e o de nossos filhos. Esse impacto foi, para dizer o mínimo, angustiante. Os avanços tecnológicos que tinham e ainda têm imenso potencial para o bem, em vez disso, causaram um grande retrocesso cultural. A menos que recuperemos a razão, as reverberações da transformação digital prejudicarão o desenvolvimento saudável de nossos filhos por gerações. O que aconteceu? Como podemos entender a direção que a revolução digital nos levou? Quais são as implicações para a criação de filhos na era digital? Em 2010, 73% dos adolescentes eram membros de pelo menos uma rede social online. E em 2012, havia 1 bilhão de assinantes do Facebook internacionalmente. Estudos mostram que milhões de pré-adolescentes já são membros do Facebook, embora o site estipule que ninguém com menos de 13 anos deve ter uma conta. O adolescente típico envia mais de 3.000 mensagens de texto por mês. Nos últimos 5 anos, o número de pré-adolescentes e adolescentes que usam sites de mídia social aumentou drasticamente, observou o periódico Pediatrics em 2011. De acordo com uma pesquisa recente, 22% dos adolescentes acessam seu site de mídia social favorito mais de 10 vezes por dia, e mais da metade dos adolescentes acessa um site de mídia social mais de uma vez por dia. 75% dos adolescentes agora possuem celulares e 25% os usam para mídia social, 54% os usam para mensagens de texto e 24% os usam para mensagens instantâneas. Os resultados, conclui esta prestigiosa publicação, são ameaçadores. Assim, uma grande parte do desenvolvimento social e emocional desta geração ocorre enquanto estão na internet e em celulares. Adicione à mistura as estatísticas perturbadoras sobre pornografia na internet, a existência de cyberbullying e a predominância de jogos, e vemos muitos motivos para nos preocuparmos que jovens entre 8 e 18 anos passam em média mais de 10 horas por dia envolvidos com tecnologia de uma forma ou de outra. Nós, os autores, frequentemente somos abordados por pais ansiosos sobre o impacto da mídia digital nas crianças e querendo saber como controlar o acesso de seus filhos a computadores, jogos e outros dispositivos digitais e quando introduzir tal tecnologia às crianças. Vamos abordar tais preocupações. No entanto, como acontece com a criação de filhos em geral, não é uma questão de práticas ou recomendações específicas.
Nós enfatizamos que a criação de filhos não é um conjunto de habilidades e comportamentos, mas, acima de tudo, um relacionamento. Sem entender o relacionamento, qualquer plano de ação só gerará conflito. O que oferecemos aqui não é uma receita precisa, mas um entendimento, uma explicação, juntamente com diretrizes amplas. Como isso se aplicará a cada criança e cada família dependerá da capacidade dos pais de promover o relacionamento necessário com seus filhos. Não há recomendações específicas para a idade possível. O relacionamento de uma criança com os pais e seu nível de maturidade emocional ditam o que é preciso ser feito. É inútil sugerir regras rígidas e universalmente aplicáveis. Como então compreender o impacto da transformação digital na vida de nossos filhos? Discernir os contornos de um fenômeno tão grande e do qual ainda estamos no meio é como tentar determinar a forma de uma nuvem que nos envolveu. Sem um conhecimento prático do impulso humano mais preeminente, o apego, não há como explicar o que aconteceu. O apego é a chave para explicar a forma que a revolução digital assumiu, e uma compreensão da orientação de pares em particular é necessária para explicar os fatos e números envolvidos. Sem tal compreensão, os fatos e números são desconcertantes. Nem sem apreciar a centralidade do apego na vida humana, podemos explicar a popularidade selvagem das mídias sociais, a dinâmica do cyberbullying ou o apelo sedutor dos videogames e da pornografia online. Deixando a pornografia de lado, alguns podem perguntar: o que há de errado com os jovens gastando tanto tempo online, buscando informações ou diversão? Temos realmente um problema aqui? Quando os dispositivos digitais surgiram pela primeira vez para gerenciar informações, presumiu-se que eles seriam usados para os negócios, educação ou entretenimento. Cientistas desenvolveram a web como uma rota para a comunicação rápida e eficiente de dados complexos. A primeira população-alvo para celulares foi a comunidade empresarial. Para computadores, foi a comunidade escolar. Afinal, precisamos de informações para pesquisas científicas ou para conduzir negócios, e a escola tem tudo a ver com levar informações aos alunos. O Google abriu capital em 2004 com sua missão de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. A era da informação havia chegado oficialmente. Foi nesse contexto que colocamos dispositivos digitais nas mãos de nossos filhos. Havia uma falha básica nas suposições que impulsionavam a revolução digital. No cerne do nosso ser, não são as informações sobre o mundo que os seres humanos buscam, nem mesmo o entretenimento. Quando se trata de envolver o mecanismo de atenção dos nossos cérebros, nem a informação, nem o entretenimento têm prioridade. Na verdade, na hierarquia de importância dos nossos cérebros, a informação ocupa um lugar muito baixo. É mais provável que seja desligada do que sintonizada. O cérebro filtra a maioria dos dados sensoriais e cognitivos que chegam até ele para não perder de vista o que é essencial a qualquer momento. Nossa necessidade primária e dominante é a conexão. É a conexão que buscamos, não informações factuais sobre o mundo. Os seres humanos, geralmente adultos, mas especialmente como criaturas jovens e maturas, estão famintos por informações não sobre o mundo, mas sobre o nosso estado de apego. Queremos a garantia de que pertencemos àqueles que são importantes para nós. Estamos preocupados em sermos vistos como semelhantes àqueles que valorizamos, que somos importantes para eles e apreciados por eles, que somos desejados e compreendidos por eles, que importamos. Somos levados a saber se somos ou não convidados para a presença de uma outra pessoa e nos apresentamos na esperança de que esse convite seja feito. Negócios não são nossa maior prioridade, nem aprendizado, nem entretenimento. O que molda a nossa interação mais do que qualquer outro fator é o apego, seja interagindo pessoalmente, por e-mail, por telefone ou pela internet. A tecnologia pode ser nova.
mas a dinâmica é tão antiga quanto a humanidade. Não é surpreendente e está de acordo com a perspectiva descrita neste livro que a incrível tecnologia originalmente projetada para informação tenha sido pressionada, em vez disso, a serviço da busca por conexão. E por meio de distração e desvio também passou a atuar como uma compensação pelas necessidades frustradas de apego de nossos filhos. Mas compensar um problema central nunca pode resolver a dificuldade. Só pode piorá-la. Para aqueles que são vulneráveis, a mídia digital é viciante. Nossos filhos usam esses meios muito menos para aprender do que para formar e manter relacionamentos. Muito menos para resolver problemas do que para escapar deles. Uma vez que se entende a necessidade de conexão, o dilema humano básico se torna claro. Como estar perto quando estamos separados? Há muitos aspectos para esse problema. Como se sentir conectado a pessoas das quais se está fisicamente separado? Como experimentar uma sensação de proximidade quando na verdade não se está se sentindo desejado? Como ter uma sensação de significância? Como se sentir importante quando não parecemos importar para aqueles que importam para nós? Podemos resolver o problema recrutando dezenas ou centenas de amigos no Facebook, que vão curtir a gente, sem nenhuma intimidade genuína. Esses cenários são incrivelmente atraentes, pois nos dão as sensações fugazes que tanto desejamos. Eles são nossas sereias modernas. Eles nos levam para onde queremos ir sem nenhuma pista do risco envolvido, nenhuma pista do que está por vir neste caminho. Essas correções de apego podem se tornar mais atraentes do que a vida real. E para muitos jovens elas se tornaram. Não é raro, por exemplo, ver pais jovens ignorarem seus filhos enquanto estão envolvidos em mensagens de texto e outras comunicações digitais. Não há, então, nenhuma maneira segura ou útil de introduzir nossos jovens aos benefícios da era digital? É uma questão de tempo. Crianças e jovens podem ter acesso à tecnologia de forma segura, mas somente quando estiverem prontos para isso, quando tiverem desenvolvido o suficiente para que o uso da tecnologia melhore seu crescimento ao invés de prejudicá-lo. Nosso trabalho, enquanto isso, é não colocar tentação em seu caminho. Até que estejam prontos, o que o mundo digital oferece aos jovens não é o que eles precisam. Na verdade, interfere no que eles precisam. A sociedade tradicional era organizada em torno de níveis hierárquicos e multigeracionais. O lar era o recipiente para a família e a vila fornecia a rede de apoio de apegos. Lembro-me de perguntar às pessoas na vila de Rognes, onde aproveitamos um ano sabático na Provença, por que tão poucas delas estavam envolvidas em redes sociais digitais. A resposta era tipicamente alguma variação de "por que quereríamos? Estamos todos aqui. Não há necessidade de substituir a conexão digital quando você já está com aqueles que mais importam para você." Tivemos uma experiência semelhante em Bali recentemente. No entanto, à medida que a orientação de pares se enraizou na civilização ocidental, um problema começou a surgir. A escola se tornou o terreno fértil da influência dos colegas e também funcionou como local de encontro para crianças orientadas pelos colegas. O recreio, a hora do almoço e as atividades depois da escola com os colegas se tornaram as estruturas de apego que substituíram a refeição em família, a caminhada em família, o tempo de brincadeira em família e o tempo de leitura em família. A maioria das crianças que são influenciadas por colegas vai à escola para estar com seus amigos, não para aprender sobre seu mundo. Como as crianças influenciadas por colegas se mantêm próximas de seus colegas à noite, nos finais de semana e nos feriados? E quando eles saem da escola? Como todos sabemos e vivenciamos, não há nada mais impactante psicologicamente do que enfrentar a separação daqueles a quem estamos apegados. O alarme resultante é imenso e a busca por proximidade é desesperada. A motivação para fechar a lacuna se torna avassaladora. Acredito que essa foi a força que dobrou a revolução digital para a forma que vemos agora. Lembre-se de que o apego é a força mais forte do universo.
Os dispositivos digitais projetados para atender à escola e aos negócios foram reaproveitados para conectar aqueles influenciados pelos colegas uns aos outros. A revolução digital se tornou, para todos os efeitos, um fenômeno de conectividade social. As estatísticas falam por si. O uso da internet agora é relatado como 100% entre jovens de 12 a 24 anos, com 25% do tempo gasto interagindo nas mídias sociais. Esse é um período significativo quando você considera, como observamos, que a média de idade de 8 a 18 anos passa 10 horas e 45 minutos por dia usando dispositivos digitais. O Facebook e o Ren, seu equivalente chinês, basicamente permitiram que o recreio durasse para sempre. As crianças agora podem ficar juntas em tempo integral. Esses sites de redes sociais se originaram em faculdades para atender seus alunos orientados por pares e agora se tornaram instrumentos de conexão para crianças centradas nos pares em todo o mundo. Muitas vezes me pergunto o que teria acontecido se a revolução digital tivesse ocorrido antes que a influência dos pares se consolidasse. Mas depois que o aumento da mobilidade, a escassez de empregos e as taxas altas de divórcio nos separassem daqueles que amamos. Sem a influência dos pares, talvez uma cultura tivesse evoluído para conectar digitalmente as crianças a seus pais e professores, tios e tias, avós e avós. Os pais podem estar lendo histórias de ninar para seus filhos por meio dessas ferramentas digitais enquanto estão fora de casa, professores e alunos criando um contexto de conexão para facilitar o aprendizado, avós se conectando com seus netos quando estão longe. A influência dos amigos mudou a revolução digital. A revolução digital favorece e promove a influência dos pares. Primeiro, aqueles com dispositivos digitais e a competência técnica para usá-los têm mais probabilidade de se conectar uns com os outros. Como qualquer adulto não familiarizado com tecnologia que já tenha se atrapalhado com um controle remoto complicado pode testemunhar, essa dinâmica certamente favorece os jovens e seus relacionamentos uns com os outros. Em comparação, reunir-se para compartilhar uma refeição normalmente favoreceria vínculos multigeracionais. Segundo, os sites de redes sociais, assim como a própria tecnologia digital, ditam a natureza da conexão, favorecendo o contato superficial em detrimento da intimidade emocional e psicológica. Os dispositivos digitais em particular e as mídias sociais em geral não facilitam o compartilhamento de coração de alguém com outra pessoa, muito menos tudo o que está dentro do coração de alguém. O que é compartilhado é frequentemente artificial e superficial. É difícil transmitir o prazer ou o prazer do outro por meio de mensagens de texto. O brilho nos olhos e a voz calorosa e convidativa são difíceis de transmitir. Em vez disso, são enfatizadas as dinâmicas superficiais da mesmice. Gostamos das mesmas coisas e das mesmas pessoas, em vez de quem somos de verdade. Não há uma autorrevelação genuína que levaria alguém a ser verdadeiramente conhecido. A significância, ser importante para aqueles com quem buscamos conexão, torna-se tudo sobre causar uma impressão favorável em vez de buscar um convite vulnerável para existir na presença do outro como realmente somos. Como tal, a tecnologia atrai e recompensa aqueles com apegos superficiais, os imaturos, os subdesenvolvidos e os influenciados pelos pares. A psicóloga do MIT, Sherry Turkle, entrevistou centenas de jovens sobre suas vidas baseadas na web para seu livro Alone Together. Como a Newsweek relatou, as pessoas dizem a ela que seus telefones e laptops são o lugar de esperança em suas vidas, o lugar de onde vem a doçura. Terceiro, as tradições, rituais e tabus que historicamente evoluíram para proteger os vínculos familiares e intergeracionais não governam o mundo digital. Culturas tradicionais, culturas onde relacionamentos multigeracionais ainda são honrados, estão cheias de costumes sobre quem deve falar com quem, que tipo de toque é permitido, quem pode comer com quem segredos são compartilhados e assim por diante.
Essas atividades fomentam o vínculo e, portanto, devem ser controladas. Para que uma cultura se reproduza e para que a criação de filhos seja habilitada e eficaz, os vínculos hierárquicos devem ser preservados. O mundo digital é relativamente desprovido de quaisquer costumes, rituais ou tabus que protejam os vínculos familiares e os relacionamentos hierárquicos. As informações sobre si não são organizadas hierarquicamente em termos de importância ou validade. Tudo é plano, igualdade é a regra. Até as letras maiúsculas estão perdendo terreno. Assim, a influência dos pares não se tornou apenas a força motriz da revolução digital e seus instrumentos, mas também seu resultado final. Podemos ter colocado dispositivos digitais nas mãos de nossos filhos por razões sensatas, mas eles, por sua vez, redirecionaram esses dispositivos para se conectarem uns com os outros, tanto no nível individual quanto em escala de massa. E o resultado é uma erosão ainda mais desastrosa do solo para o desenvolvimento humano saudável.